Amém. Começar de novo? Graça e paz. Eu estava ali com as minhas coisas, chave, 2 chaves, um celular, um óculos, uma máscara. O óculos eu estou com a receita antiga, porque eu esqueci mesmo em casa o atual. E eu achei na gaveta ali o antigo para poder ler. Justamente hoje que eu trouxe papel. E tinha óculos também, né? Eu acho que se eu fosse mulher, eu teria também bastante bolsas. Porque os maridos jogam tudo na bolsa das mulheres, não é? Que as irmãs aí que alguma tem experiência desse tipo? Põe a carteira, põe a chave do carro, põe um monte de coisa, né? Mas mesmo assim ainda tem uma que eu comprei lá no Paraguai, que é uma bolsa de masculina. E eu taco tudo lá dentro, né? Durante a semana vai de mochila mesmo. É bom ver vocês aqui, queridos irmãos e irmãs. Sempre acredito que tem um proveito enorme quando estamos juntos neste lugar. E louvado seja o Senhor por ter nos guardado até aqui. Amém? Quero ler com você. Vamos começar. Vamos começar pelo Salmo 23. Eu não avisei lá atrás, mas não tem problema. Vou aqui pela minha Bíblia. Salmo 23. Quem conhece decor aí? Conhece decor, irmã? Eu também conheço decor, mas se tiver que falar, a gente erra, né? Então, Salmo 23, muito conhecido. Então, a Bíblia, ela fala assim, ó, vamos ver ali. É o Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Bom, já que você sabe de cor, vamos praticar? Verso 2, o que diz? Você não vale olhar lá. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, que tu estás comigo. O teu bordão, teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Tossir não é muito bom, mas estão bem longe. E eu não estou com gripe, eu só estou um pouco fanho. Vai demorar um mês, uns 20 dias para voltar ao normal, eu acho, né? Senão eu vou ter que acostumar com essa voz de taquara rachada aqui, né? A gente não sabe o que os companheiros fazem, a gente fica dormindo, eles ficam operando a gente, né? Então vai saber, né? Mas tá bom, né? Importante é sair a voz. Salmo 23 é um salmo duplo. Você sabe que Davi sempre teve um ministério profético, segundo a Bíblia. Davi, quando fez o Salmo 23, ele fez por 2 motivos. O primeiro motivo é que ele foi pastor de ovelhas, bicho, o animal. E ele então tinha sua experiência como pastor de ovelha, e como experiência do pastor de ovelha, ele sabia como ele cuidava das ovelhas, protegendo, guiando, dando de comer, contando, e ele transferiu isso para o Pai, para Jesus, do modo como Deus poderia tratá-lo. E ele então tinha na sua mente uma imagem clara do que era um pastor cuidando de ovelhas. E ele dizia: assim como eu cuido das minhas ovelhas, eu cuidei das minhas ovelhas, assim o Pai, o meu Deus, cuidará de mim.
daí do salmo, metade do salmo para frente, ele começa a falar de Cristo, o grande pastor das ovelhas, aquele que unge a cabeça com óleo, aquele que livra dos seus inimigos, aquele cuja bondade e a misericórdia o segue. E ele já está olhando para uma figura de Jesus Cristo. E ele então tem um grande desejo que Jesus fosse seu pastor de ovelhas, o seu pastor da vida também. E como seu pastor da vida, ele ficava feliz. Este se transformou numa oração daquele homem e de um modo de vida. Assim como também transformou a nossa vida, né? E transformou para nós, fez para nós um modo de vida. Então, este é uma menção ao pastor, que era da intenção do coração de Davi ao ser. Agora eu vou ler com você Jeremias 23, verso de 1 a 5, que fala assim. Aí, como tentaram fazer de todas as maneiras um grande pastor de ovelhas, e o pastor que era o sumo sacerdote, e depois com a religiosidade aquilo caiu em desuso, ou caiu de qualidade, o profeta Jeremias começou a falar então do pastor que viria a ser novamente como o pastor das ovelhas do Salmo 23 de Davi. Então, quando Jeremias profetizou, seu grande desejo do coração é que ele então tivesse de volta ao ministério profético de Cristo. E Jeremias também estava vendo Jesus Cristo no seu relato. E ele então viu e pediu, mas ele anteviu o verdadeiro pastor que viria. Diz assim Jeremias 23, que aflição espera os pastores das minhas ovelhas, pois destruíram e dispersaram aqueles de quem deviam cuidar, diz o Senhor. Então, observa bem que o pastor segundo Davi estava em desuso, já tinham se perdido, mas lá em Jeremias ele começou então a clamar e orar por um verdadeiro pastor. Por quê? Porque os pastores das ovelhas desapareceram. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, a esses líderes do povo: em vez de cuidarem do meu rebanho e o conduzirem em segurança, vocês o abandonaram e o levaram à destruição. Agora eu os castigarei pelo mal que fizeram. Contudo, reunirei o remanescente do meu rebanho das terras para onde os expulsei. Eu os trarei de volta para o seu curral, e eles serão férteis, se multiplicarão. Em seguida, nomearei bons pastores que cuidarão dessas ovelhas. Elas nunca mais terão medo, e nenhuma delas se perderá. Pode dizer assim comigo? Nenhuma delas se perderá? Pois é, não. Nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Por quê? Eu, Senhor, falei, pois está chegando o dia, diz o Senhor, em que levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem de Davi. Perceberam? Que Jeremias 23, de 1 a 5 está dizendo? Eu, Senhor, falei, está chegando o dia em que levantarei um renovo. Esse renovo na sua Bíblia deve estar com um R maiúsculo, provavelmente. E ele está se referindo a Jesus. Ele reinará, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Ele reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo em toda a terra. É o pastor das ovelhas. Jesus veio buscar e salvar. Pastores daquele tempo não eram muito bem vistos. Os pastores daquele tempo eram pessoas muito desqualificadas, segundo a sociedade, porque elas pegavam os rebanhos. Por isso que Davi não foi contado entre
os escolhidos para ser rei quando Samuel foi à casa de Jessé. E ele procurou os filhos, mas deixou um de fora. Quem que estava de fora? Davi. Por que Davi estava de fora? Era pastor dos bichos. Era mal visto, mal quisto, aquele não pode. Em famílias maiores, sempre tem aqueles irmãos meio atravessados, né? Alguém conhece um primo bem distante que é assim? Eu sei que perto não tem, né? Mas talvez um primo bem distante tenha bastante irmãos, cujo uns irmãos não são muito bem falados. E se o presidente chegasse e falasse, quero desta casa o ministro da educação, mostra para mim. Ele ia mostrar todos, menos aquele irmão. É mais ou menos assim que aconteceu. Quando foi ali, Davi não estava. Porque os pastores de ovelhas daquele tempo, eles deixavam as ovelhas pastarem em muitos lugares onde havia comida. Só que em muitos lugares onde havia comida, a terra não era pertencente àquele pastor. E as ovelhas vinham, comiam tudo e eles mudavam de lugar e chegava o dono e diziam, quem fez isso? Só pode ser aquele pastorzinho, só pode ser aquele sujeito. E com o profissionalismo, geralmente ficou pior as coisas, né? Os pastores eram muito mais mal vistos do que antes, porque ficou pior, né? Porque se multiplicou e tudo, e as pessoas não gostavam da figura do profissional pastor de ovelha, porque eles não restituíam o que destruíam, né, com as suas ovelhas. Eles passavam por terras alheias e geralmente eram muito mal vistos. Então, a gente observa ali a grande dificuldade que essas pessoas tinham. E ali a gente vê que não podia ser Davi, não podia ser ninguém. Mas ele estava vendo outra pessoa. Aquela era uma figura, mas a figura desejável estava por vir, tanto por Davi, como por Jeremias, como agora por Jesus, né? Vamos ler agora Lucas capítulo 15, verso 1 a 7, que diz assim, a Bíblia, você vai ver que Jesus agora era a figura do grande cuidador das ovelhas. E ali em Lucas capítulo 15, versículo 1 a 7, fala assim. Estão acompanhando aí? Ali não está, mas não sei se aqui está. Está nos dois? Então tá bom. Então diz assim a palavra, a cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo, ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou uma parábola. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-lo? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Aqui já aparece Jesus, o pastor das ovelhas. Aquele que não deixa ninguém se perder, aquele que vai atrás, aquele que busca, aquele que deixa as 99 e pega aquela 100ª que se perdeu. E ele vai atrás dessas e deixa as 99. Aqui na Bíblia que a gente vê, o texto que nós lemos, os fariseus e os cobradores diziam assim, ele come e bebe com os pecadores. Naquele tempo, comer e beber, assim como hoje, não é? Quem come e bebe na casa da gente tem uma aliança conosco, não é verdade? Ninguém que chama para comer em casa o estranho, aquele que não faz parte do seu convívio, aquele que você não quer fazer aliança. Quando você ouvir um convite de alguém, vamos almoçar em casa, vamos jantar em casa, qual é o sinal que aquela pessoa está fazendo e falando para você e para mim?
Já está dizendo, vamos estreitar os nossos laços, vamos fazer aliança, vamos esticar a nossa amizade. Não é assim que funciona? Esse é o recado que acontece. Quando Jesus, e naquele tempo mais ainda, quando Jesus se sentava à mesa com publicanos e pecadores, ele estava fazendo aliança com os pecadores, aliança com aqueles que não eram bem vistos por ninguém dos religiosos da sua época, e aquilo escandalizava as pessoas, porque as pessoas geralmente escolhem as pessoas mais certinhas, as pessoas mais educadas, mais inteligentes, mais ricas, mais tudo, não é? E eu vou dar um recado para você, negócio de riqueza e pobreza. Quando você for convidar alguém para comer em sua casa, coisa parecida, não fica fazendo escolha de rico ou pobre, porque às vezes a gente escolhe o rico porque acha que vai ganhar alguma coisa e deixa os pobres de lado. Mas a minha experiência de muitas outras companheiros e companheiras de jornada tem mostrado que aquele que estende a mão geralmente são os pobres. Eu sabia disso? É a solidariedade em caminho. Por isso a gente limita os nossos círculos e em detrimento de pessoas que a gente acha que vai nos beneficiar, e geralmente nunca será assim. Jesus optava por aqueles que necessitavam, e ali ele fazia aliança com eles, e os fariseus e os publicanos diziam, se ele soubesse aqueles que comem com ele, não convidaria. Mas Jesus sabia sim quem é que ele estava convidando. Então, Jesus, ele pega ali no verso 7, ele diz assim, versículo 7, da mesma forma, há mais alegria no céu por um pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Na verdade, todos precisam se arrepender para o reino de Deus. Não há nenhuma pessoa sequer isenta de arrependimento da velha vida, da vida de pecado, para entrar no reino de Deus. Então, aqui, no entanto, Jesus toma o ponto de vista dos fariseus e dos religiosos da época, que achavam que não tinham que se arrepender, que já eram certinhas, que já eram dentro da religiosidade, dentro da doutrina religiosa, dentro da religião dos judeus, e eles achavam que ali era o suficiente, já estava tudo feito, afinal de contas eles cumpriam todos os mandamentos, obedeciam tudo, mas tropeçavam no mais importante, tropeçavam naquele que era todos os mandamentos em um só, que era a aceitação e o amor às outras pessoas. Mas quando as pessoas estão cegas, elas acham simplesmente que pode ser qualquer coisa, fazer qualquer coisa, mas ali não significava que Jesus estava dizendo que os outros estavam isentos, mas que eles não se consideravam suficientemente pobres de espírito para receber a Jesus. Então Jesus dizia, eu deixo e vou atrás daquela que está perdida, porque aquele que não está perdido, que não se considera perdido, não recebe graça, mas aquele que está perdido recebe graça. De certa forma, todos nós que recebemos a Jesus e os servimos, somos a de número 100, aquela que Jesus foi atrás para buscar, aquela que necessita, aquela que precisa desesperadamente de Jesus, né? Aquele que está buscando o que já desistiu de tudo. Eu achei muito interessante essa semana, a gente tem os devocionais de várias pessoas, em vários grupos aqui da igreja, um deles me chamou a atenção, mas justamente pessoas que marcam a gente, ou que me marcam, né? Porque o doente sabe da sua doença, o perdido sabe que está perdido, e o perdido, o doente, reconhece aquele que recebeu graça, não é? Então, pessoas que marcam a mim, geralmente não são aquelas mais estudadas, mais as sábias, mais as intelectuais, ou com status invejáveis. Na verdade, já passei a evitá-las. Eu já evito. Mostrou banca, eu caio fora da vida da pessoa. Eu deleto a minha mente, não perco mais tempo. Mas são as falidas,
as necessitadas, que não tem medo de mostrar suas limitações, é que eu me identifico. Seus desacertos, sua dependência de Deus, na minha visão, é como um mendigo que mostra outro mendigo que tem comida, não é? E são os falidos que encontram graça, são aqueles que encontraram fundo, mas sabia de tudo, não é? E um desses devocionais foi de um irmão muito querido da convivência, que eu não achava que ele ia fazer o devocional, porque na sua sinceridade mostrava tanto as suas limitações, mas de repente eu ouvi, quando comecei a ouvir eu fixei, falei, o que vai dizer? E justamente é um mendigo encontrando graça e levando outro mendigo onde é que tem comida. É aquele que diz, olha, eu não sou digno, eu não tenho credenciais para gravar uma devocional, eu tenho todos os meus defeitos que todos e muita gente conhece, mas pela graça de Deus quero compartilhar o que Deus tem falado comigo. Pronto, acendeu a minha luz de atenção. A atenção acendeu, eu quero escutar, por quê? Porque é alimento para a minha vida, né? De gente falida que encontra a graça de Deus. Eu lembro muito bem de um irmão muito querido, que eu conheci há muitos anos atrás, quando eu cumprimentava, ele dizia, como é que vai, meu irmão? Ele dizia assim, pastor, a gente tem os defeitinhos da gente, mas a gente vai caminhando pela graça de Deus, né? E eu sabia qual que eram os defeitinhos que ele tinha, e aquilo a gente dava a mão junto, saía caminhando junto. Um dia eu disse, eu quero entregar meus negócios na igreja, minha cela, meus carros, porque eu não sou digno. Eu falei, meu irmão, o dia que você se achar digno, você entrega. O dia que você achar que presta, por favor, entregue. O dia que você achar que está tudo acabado, que você está não é acabado, né, de fim, mas acabado, pronto, né? O dia que você achar que está pronto, entrega mesmo. Mas enquanto você estiver dependendo da graça de Deus, fique. Dependa, busque, porque Jesus veio para o que está perdido, entende? É esse que ele veio, para o que está perdido, para o que se considera limitado, para o que se considera fraco, uma ovelha que precisa ser carregada nos ombros. Lembre-se que Jesus falou aqui no texto que nós lemos, quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Jesus, quando encontra a mim e a você como ovelha perdida, ele põe nos ombros, porque a ovelha, quando se perde, ela deita. Quem não deita é bode cabeceia o tempo todo, mas a ovelha deita. E quando um pastor, Jesus, conhece a sua ovelha que se deita, ele pega a ovelha que pode estar ferida, pode ter sido atacada com as pernas quebradas ou coisa parecida, põe nos ombros e leva de volta. Esse colocar nos ombros é o que chama a nossa atenção, e é esse ministério de Jesus de buscar a perdida que chama a nossa atenção. Então quem é você? Quem sou eu? Somos pessoas completamente dependentes da graça de Deus, por isso sabe valorizar esse cuidado, esse pastoreio de Jesus. Por isso tem sempre esperança, tem sempre força e nunca desanima, porque sabe que a força não é sua, a força vem dele, e é ele quem nos dá força sempre. É Jesus quem nos carrega nos ombros. Mas aquele que anda sozinho, que não se deixa pegar nos ombros, este não recebe graça nenhuma. Você já viu gente que tem dificuldade de receber presente? A gente encontra, né, gente com grande dificuldade de receber presente. Você dá um presente, ou você dá uma oferta à pessoa, ou você quer abençoar a pessoa, ela resiste, ela fala, não precisa, não quer e tal. Às vezes até se ofende, né? São gente que não sabe receber graça, são gente que anda na própria força, gente que anda na própria suficiência, gente que já está acostumada a resolver os próprios problemas na sua força, na sua inteligência, no seu poder de fogo, e ela vai e caminha sozinha, ela anda sozinha, ela vive sozinha, e ela anda por essa vida sozinha, e ela anda em rumo à eternidade também sozinha, mas lá não entra, porque não pode entrar, porque ali só há lugar
não para os 99 que ficam na sua própria força e segurança, mas ela entra se tiver na condição de perdida e que pode achar graça através de Jesus Cristo, porque todos precisam se arrepender. Por isso que Jesus falou aqui para nós, da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. O céu se alegra com os fracos, o céu não se alegra com gente forte. Gente forte tem o seu lugar. Por isso que você não precisa ficar nunca, jamais, chateado, angustiado, ou achando que não merece coisa alguma, porque você é aquele cujo Jesus tem prazer em carregar nos seus ombros. Este recebe graça. É lá na Bíblia que fala, porque Deus, lá em Tiago que fala, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Para herdar cuidado de Jesus, para herdar a vida eterna, deve haver humildade, arrependimento e exposição da fraqueza. Não é fácil ser fraco, não é? Não é fácil mostrar fraqueza, né? Uma grande dificuldade da minha vida sempre foi a questão do tal do choro. O choro aqui é coisa triste. Tem gente que já é chorão, né? Quem é chorão aí? O chorão? Chorão? O que não levantou a mão não é porque não é chorão? É chorão, meu irmão? Essa camisa é do que, meu irmão? A camisa do meu tio? Ah, eu também sou desse aí, viu? Só que a minha é verde. Ah, muito bom. A minha é verde limão para não passarem por cima de mim. Porque a gente que é meio ciclista, né, a gente passa por aí, eu compro uma verde, a minha não é verde limão, a verde limão eu dei para alguém, tem que pegar de volta, eu não sabia que ia ser, mas é sempre cor forte, para que não passem por cima de mim, né? E ali então, aqui nós vemos, forte e fraco, o chorão levantar a mão, e quem não chora aí, não chora de jeito nenhum aí? Tem alguém que quer confessar aí? Não chora de jeito nenhum, é difícil de chorar? Um já foi cutucado lá atrás, não precisa entrar em crise depois, tá? Mas aqui é difícil. Por que as pessoas não choram? Porque é difícil admitir fraqueza. Porque o choro mostra fraqueza, mostra humildade, Mas aquele que é duro não vai mostrar fraqueza, não conta problema. É certo que tem os chorões e pidões, que também passam dos limites, que chora por tudo e pede tudo ao tempo todo, que você não dá mais nem atenção, Mas tem o contrário. O contrário é aquele, que também não pede coisa nenhuma, que também é um coração duro, mas tem que ser amolecido. Esses acham que vai chegar lá no céu com sua própria força, sua própria inteligência, próprio jeito de ser e de fazer. Mas não é assim que funciona o reino de Deus. O reino de Deus é para os fracos, porque os soberbos já por natureza não herdam o reino. Os soberbos por natureza não dependem de ninguém. Sabe aquele sujeito quando ficar velho fala assim, eu prefiro morrer do que depender dos outros? Quem já conhece um primo que falou isso? Fala isso não. Afinal, a morte é certa, mas o jeito que ela virá é que é o problema. Não é verdade? Então não fale assim. Eu falava muito isso, mas eu vi que é inútil. Sempre dependemos dos outros e tem que depender com humildade. Uma pessoa que mostrou muita humildade para mim, no começo do ano, foi a minha avó. Minha avó, na verdade, ela sempre foi muito humilde na vida, Mas ela teve um derrame, ficou na cama, completamente na cama. E para mim foi muito triste quando a gente precisou dar ali mamadeira para ela, de um leite mais forte, Porque não comia e tinha que ter um leite mais forte. Nós compramos um leite ali, umas latas diferentes lá, a gente colocava na mamadeira e colocava na boca dela e ela sugava com gosto. E aquilo eu via ela fazendo, eu chorava, Porque assim, olha, que humildade, Porque se fosse eu já dizia, eu não vou fazer mamadeira, que isso, olha eu aqui, Mas não recebe graça, e aí a gente fica rezando para morrer logo, Porque vai logo o trem, é ruim até na hora de ir. Agora o humilde não, o humilde está ali. E eu vi ela, só quer a mamadeira? Quero. Só quer um cafezinho? Ela pegava lá, chupava o cafezinho. Quer geladinho? Gostava de geladinho. Sabe geladinho? Gelinho, sei lá como é que chama isso aqui.
Ela pegava e eu falava assim, toma, vamos beber um geladinho. Eu pegava, abria um para ela, um para mim, e a gente sugava o geladinho lá e ela com gosto. Mas ali na cama, humilde, sabendo que precisava dos outros. Isso é humildade que leva ao pastoreio de Cristo. E ora a Deus, né? Por isso que eu vou passando dos 50, já vou ficando pedindo a Deus para ficar mais bonzinho, né? Porque os outros estão melhor da gente. Você também, viu? Isso é para você também. Fica mais boazinho, eu fico mais bonzinho, a gente, né? A gente vai cuidando um do outro, conforme vai indo, né? Direção aí às idades para frente. Mas é humildade. Humildade requerida àquele que crê, né? E aquele que crê. Evangelho é para os maltrapilhos. É para os maltrapilhos. Para nós. Eu vou dar uma indicação para você. Compre o livro, O Evangelho Maltrapilho, Brennan Manning. Eu leio e eu gosto. Me ensinou muito. Um das que ele fala que o Evangelho é para os sobrecarregados que vivem ainda mudando o peso da mala pesada de uma mão para a outra. O Evangelho é para os vacilantes de joelhos fracos, que sabem que não se bastam de forma alguma e são orgulhosos demais para aceitar a esmola da graça admirável de Cristo. O Evangelho é para os discípulos inconsistentes e instáveis, cuja azeitona vive caindo para fora da empada. O Evangelho é para homens e mulheres pobres, fracos, pecaminosos, com falhas hereditárias e talentos limitados. O Evangelho é para os vasos de barro, que arrastam pés de argila. O Evangelho é para os encurvados, contundidos, que sentem que sua vida é um grave desapontamento para Deus. O Evangelho é para gente inteligente que sabe o que é estúpida e para discípulos honestos que admitem que nada valem. Eis aqui uma revelação fulgurante como a estrela da manhã. Jesus veio para os pecadores, para aqueles que tão marginalizados quanto cobradores de impostos e para enredados em escolhas sórdidas e sonhos desfeitos. Jesus vem para os executivos de corporações, para os sem-teto, para os superastros, para os fazendeiros, para as prostitutas, para os viciados, fiscais do imposto de renda, vítimas de doenças mal vistas e até mesmo vendedores de carros usados. Aquele deve ter algum preconceito com o vendedor de carro usado, né? Jesus não apenas conversa com essa gente, mas janta com eles, plenamente consciente de que sua comunhão à mesa com pecadores fará erguer as sobrancelhas dos burocratas religiosos que ostentam seus paramentos e a insígnia de sua autoridade para justificar a sua condenação à verdade e sua rejeição ao Evangelho da graça. A igreja não é um museu para os santos, mas um hospital para os pecadores. Este é Jesus Cristo. Este é Jesus que veio tirar de nossos ombros os fardos pesados demais. A gente vive essa vida e às vezes vai dizendo, quem poderá me socorrer? Aí a gente olha para o Supremo Pastor. O pastor que não deixa faltar, que faz-nos repousar em pastos verdejantes, que leva-nos junto às águas tranquilas de descanso, que refrigera nossa alma e guia pelas veredas da justiça. E ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco o tempo todo. Nenhuma pessoa de fé é jogada fora. Jesus é aquele que larga as que nada precisam para ir atrás das que precisam. Ontem eu falava aqui com os jovens, como eu tenho um vislumbre de Jesus indo atrás de mim, não é? Eu lembro uma vez que quando eu conheci a igreja metodista lá em Londrina, devia ser um tempo lá, e aí eu participei muito tempo, alguns anos, depois resolvi sair embora. Falei assim, esse negócio que não é para mim não. Já pensou uma coisa dessa? Já falou isso? Esse negócio não é para mim não? É que a gente não entende o Evangelho, né? A gente entende o Evangelho e a gente sabe que é tudo para nós. É a nossa reconexão com Deus. E eu saí, né? E a primeira coisa que alguém larga assim e vai sair, uma das primeiras atitudes que a gente faz,
Qual é que é, Carlinha? Achar um time de futebol. Aí arrumei uns amigos lá, e aí vamos arrumar um time de futebol. Aí eu fui arrumar um time de futebol. Na época, as ações do São Paulo estavam em alta, né? Eu virei São Paulino. Já fui de tudo, irmão. Já sou até hoje, eu nem sei o que eu sou mais. Na verdade, eu não sou nada. Eu sou o time da Cruz e acabou. A única time que eu torço é pro Tubarão lá de Londrina, é que a gente fica feliz, porque é mais fácil dele ganhar, ele vai para a série E para D, D para E para D, então, a alegria quando ele muda de estação. A gente nasceu lá, então essas coisas. Aí eu fui achar um time de futebol, fiquei atrás de time de futebol. Aí os amigos do time de futebol me ofereciam cigarro, me ofereciam as bebidas, me ofereciam viagens. Mas Jesus estava atrás de mim. Ele sempre estava atrás de mim. Eu encontrava um ou outro dizia, olha como você está, você faz tanta falta. Só que aquelas vozes não era a voz das pessoas, era a voz de Jesus. Hoje eu sei. É Jesus que dizia, você faz tanta falta. Lembro até hoje que eu fui numa excursão lá de Londrina, aqui para o Matinhos, vi num ônibus, naquele ônibus, pensa numa gentarada levado da breca. Sabe o que é levado da breca? Levado da breca, né? Fumava dentro do ônibus, eu passei a fumar até dentro do ônibus. Um dia depois de muitos anos, deixa eu depois de fumar, guarda aí, não deixa eu esquecer. Aí, um dia, Jesus veio e falou para mim, meu filho, o que é que você está fazendo? E aí ele me resgatou, porque você quando deixa Jesus, você vai para os lugares, mas depois você volta para baixo, você cai de novo. Você vê de onde sai, quem é, o que faz. E depois disso eu falei, é verdade, Jesus, não há vida fora de ti. E um dia já vou lá na igreja de volta, bem feliz. Sabe aquele emprego que você pede a conta e sai, se arrepende, depois você volta para aquele emprego, dá um valor danado? Quem já passou por isso? Erga a mão, seja sincero. Ninguém? Só eu? Aí eu voltei ali, aquela igreja passou a ser a minha vida, porque eu passei a lamber mel de novo. Quando você encontra mel, você não tem mais vontade de comer vômito, você só gosta de mel. E depois de um certo tempo, encontrei alguém daquele ônibus um dia que lembrou de mim. Aí falou, olha, lembro de você, como é que vai a vida? Eu falei, vai bem, o que você faz agora? Eu estou fazendo seminário para ser pastor. Ela fez assim, hã? Aí eu falei, compreendo a sua boca aberta. Tive a oportunidade de dizer que Jesus era melhor do que todas aquelas coisas que eu tinha experimentado. Não é verdade? Porque eu vi que Jesus vai de encontro à ovelha que se perdeu. Por isso eu nem tenho dúvida, todo crente verdadeiro fez ou faz parte da 100ª. Não das 99 que fica dentro dos redutos religiosos, cheio de opiniões, obrigado, cheio de opiniões, cheio de arrogância, cheio de tantas coisas, cheio de confusão. Talvez essa Jesus falou assim, dá licença para vocês, porque eu vou atrás da 100ª, que precisam de mim, não de vocês que não precisam de mim. E eu creio muito que aquele crente, infelizmente tem que usar esses pleonasmos, né, que não deveria existir, o crente verdadeiro, ele foi ou é a 100ª. É os redutos da 100ª que Jesus vai colocando de volta, que ele foi atrás, que ele buscou, que ele tirou da lama, que ele tirou de si mesmo, que ele tirou da angústia de um vazio existencial, que ele tirou de tudo e trouxe de volta para o seu redil. Necessariamente não significa um redil como esse, né? Como um templo, enfim, necessariamente não, porém indispensável. Eu não acredito crente fora do redil. Ele está dentro do redil, ele está entre ovelhas se cheirando, mas estes são os alvos de Jesus Cristo, que ele foi atrás, que ele buscou e que sabe que depende dele. É um maltrapilho, é um indigente, é aquele que sabe que nada merece, que nada é, que nada pode fazer, mas que reconheceu que Jesus é
tudo para Ele e é tudo em todos. Amém, queridos? E Ele fala para nós, está pesado o fardo? Vamos ler Mateus 11, 28 a 30, você põe para nós aí, já está craque mesmo aí. Olha só, olha o convite. Venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. A vida está pesada? Ela é pesada mesmo, ninguém disse que não é. Não tem uma pessoa neste mundo isenta de dificuldades, problemas e crises. Já deveria ser o suficiente para a gente descansar um pouco, porque às vezes a gente acha que é tudo só com a gente, não é? Lá em 1 Pedro, o apóstolo Pedro fala assim, eu não sei o endereço certo, para estar aqui na cabeça, por vocês procuram. Não estranhem a ardente provação que vem sobre vocês, como se coisa muito absurda fosse. Mas lembrem-se de que o que vocês passam, todas as outras pessoas passam igualmente, não é? Todas as pessoas, todos nós, temos todos os dias pendências, problemas e dificuldades. E quando você resolver uma, virá a próxima. Não é praga não, que praga de pastor eu acho que não pega. Mas quando você resolver uma, a outra estará na fila. Aliás, já tem uma fila. Qual que é a diferença? A diferença é que você, segundo Jesus, não precisa ser o super-homem, nem a Mulher Maravilha, nem Homem-Aranha. Esse dia assisti um filme com um sujeito, o Homem-Aranha, não sei se é atual ou anterior, não sei. Ele está perdido numa selva, não sei nem o nome do filme. Ele está perdido numa selva colombiana, ficou 17 dias, era uma história real e ele fez o papel. E ele sofreu muito, muito, muito. E de vez em quando, ao rolar do filme, eu dizia para as meninas assim lá em casa, que falta faz o poder do Homem-Aranha, né? Se fosse o Homem-Aranha, ele tinha saído facinho da selva, mas aquilo não existe, aquilo é ilusão, aquilo é filme. E você não precisa ser super-herói, você não precisa ser super-poderoso, você não precisa ser perfeito. Aliás, isso não são condições do Evangelho. Aliás, a condição para o Evangelho, para ser recebido por Cristo, é a falência. É a condição, é a falência. É a falência de si, é a humildade de si e a necessidade dele, que é tudo em todos. E se você um dia quiser agradar a Deus, saiba que a única pessoa que agradou a Deus deste mundo foi o seu Filho. Em Efésios 1:6 fala assim, vocês são benditos porque foram recebidos no amado Cristo. Quando eu olho para Jesus, eu me entrego a Ele e sagrado o coração do Pai, e Ele não me aceita por mim, Fábio com um CPF, Ele olha para mim e vê Cristo em mim, por isso eu sou aceito. Nada do que eu faço, que eu falo, nada das minhas credenciais, nada. Aliás, um outro ator, eu vou encerrar agora, o outro ator, o Philip Jansen, dizia, não há nada que você possa fazer de forma que Deus te ame mais. Da mesma forma, não há nada do que você possa fazer de forma com que Deus te ame menos. Ponto. Deus já nos amou. E Jesus é este Jesus que vai buscar a ovelha perdida. Amém? Vamos encerrar lendo aqui. Fariseus e mestres o criticavam dizendo,
Ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus conta a parábola: se um homem tiver 100, uma delas se perder, que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, carrega alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Esse é o Jesus que eu conheço. Eu não conheço outro. E Deus não é um só. Nem entre evangélicos. Deus não é um só. Deus é o Deus de Jesus Cristo da Bíblia. É este Jesus que veio buscar salvar o perdido, que nada merece e nem tem condições de merecer, mas recebe graça, poder, suprimento, saúde e vida pela sua própria vida. Amém, queridos? Quero orar com você nesta noite. Você que está aqui, você que vai assistir depois ou está assistindo lá pela internet, coloca a sua vida diante de Deus. Há graça para você, abundante. Por isso que o apóstolo Paulo diz, lá em Filipenses 4,19, e o meu Deus suprirá todas as suas necessidades, segundo sua riqueza em glória. Amém? Se você quer oração, fica em pé aí. Você que está em casa, aí, coloca a mão no seu coração, fica em pé, desliga dos outros, das coisas em volta. Coloca sua vida diante de Deus. Fecha teus olhos, você que precisa de graça de Deus, confessa a Ele agora. Confessa a Ele a sua fraqueza, confessa a Ele a sua vida, confessa a Ele a sua necessidade. Pai, em nome de Jesus, nesta noite na Tua presença, obrigado porque o Teu Espírito fala conosco. Não estamos sozinhos, não estamos abandonados, estamos contigo. E nesta hora, Pai, em nome de Jesus, quero que o Senhor abençoe, resgate a 100ª ovelha, que pode ser uma de nós, um de nós, pode ser um desses que vão ter contato com a sua palavra. Faz um milagre por essa 100ª ovelha, que nós oramos sempre por elas, sejam nossos parentes, amigos que necessitam do Senhor, sejam aqueles que precisam de Ti, que o Senhor possa se revelar, trazer nos ombros pessoas que nós amamos, pessoas que nós sabemos que precisam cada vez mais do Senhor, pessoas que estão perdidas, precisam de libertação, que o Teu Evangelho as liberte, meu Deus. Em nome de Jesus eu oro e coloco nas Tuas mãos. Faz um milagre em nós. Abençoa esse povo, Pai, que está aqui, o pessoal que nos assiste, supre suas necessidades, cura suas doenças. Nós não tememos a doença, Pai, mas sabemos que o Senhor pode fazer sempre um milagre, e é neste milagre que nós cremos, mais do que na doença. Nós colocamos nas Tuas mãos pessoas que precisam do Senhor, porque o Senhor veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor, vamos declarar o ousado amor de Deus, esse amor que nos alcançou. Aleluia. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh,
infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse amor que nos conquistou. Amém? Esse amor que nos conquistou. Nós vamos encerrar o nosso tempo de culto. Eu só quero dar apenas um aviso. Domingo que vem, à noite, nós faremos uma cantata, né? Cantaremos hinos de louvor ao Senhor, hinos natalinos. O coral não está podendo se reunir todos, mas nós fizemos uma junção, uma parte do coral, o Ministério de Louvor, e nós fomos juntando, e nós estamos ensaiando, e vai ser tremendo, vai ser bênção. Então, domingo que vem à noite, nós teremos esse tempo juntos, de celebrar esse Jesus que veio ao mundo, para mudar nossa história, para mudar a nossa vida. Amém? Eu quero convidar você